Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, aquietar a nossa mente, o nosso coração, e vamos buscá-lo nesse momento, na intimidade do nosso ser. Deus, Pai bondoso, amoroso, misericordioso, justo e bom, nesse momento, Senhor, nós rogamos as Tuas bênçãos sobre nós. Rogamos o Teu amparo, a fim de que possamos mergulhar na mensagem que foi dita na noite de hoje, guardá-la no santuário das nossas almas, mas, sobretudo, termos a iniciativa, a vontade de colocar cada ensinamento hoje aprendido na prática do nosso dia a dia. Abençoe a cada um de nós, fortalecendo-nos, para que possamos a cada dia buscar nos conhecer um pouco mais e caminhar rumo a Ti. Que assim seja. Olha, Telinha, lá está uma pandemia, esqueceram o seu negócio. Boa noite novamente. Eu vou colocar mudo todo mundo aqui, para facilitar para mim. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre a ação transformadora da oração. Quando nós falamos nesse recurso que é a prece, nós lembramos que esse mesmo recurso, ele vai nos acompanhar, tanto agora como encarnados, como vai estar nos acompanhando também na nossa condição de desencarnados, quando nós estivermos do outro lado da vida, fora do corpo físico. Um recurso que ainda nós iremos utilizar muito. Por que nós iremos utilizar muito ainda a prece na nossa vida? Até que nós estejamos totalmente integrados com o nosso Pai maior. Até que nós estejamos completamente, intimamente ligados com Deus. O Cristo mesmo recorreu à oração em vários momentos da sua vida. Recorreu à prece em várias situações da sua vida. Antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer iniciativa, o Cristo, ele se recolhia para orar. E ele deu esse ensinamento aos discípulos, aos apóstolos que caminhavam com ele. A necessidade de se orar antes de tomar qualquer decisão. A necessidade de buscar a oração antes de se tomar qualquer iniciativa na nossa vida. Quando nós acordamos, vamos orar. Antes de dormir, vamos orar. Antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, vamos fazer uma oração, porque Deus, através da oração, Ele vai nos orientar, Ele vai nos conduzir, Ele vai fazer com que os nossos horizontes, as nossas percepções, elas se ampliem, elas se abram um tanto mais, e nós vamos começar a entender a situação que nos cerca de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais assertiva, muito mais coerente. Mas a maioria de nós, quando desperta de manhã, por exemplo, o que a gente faz? A gente ora? Muitos de nós não. Muitos de nós, quando desperta, ao despertar de manhã, o que faz? Qual a primeira ação? Pega o WhatsApp. Vou pegar o celular, vou olhar o WhatsApp, vou ver as mensagens e vou mandar um monte de mensagem também. Quando, na verdade, o nosso primeiro ato, ao abrir os olhos no corpo físico por mais um dia, deve ser a oração. A oração em agradecimento a Deus por estarmos no corpo, porque Ele é ensejo de realização e progresso para nós. E agradecer a Deus, pedir a Ele a capacitação para que nós possamos estar inteiros com Ele, para sabermos lidar com as situações que chegarem ao nosso encontro, porque nós não sabemos quais as situações que virão ao nosso encontro. Portanto, a prece nos ajuda a avançar tanto quanto possível. Sempre que nós oramos, nós vamos encontrar essas alavancas espirituais que vão estar nos ajudando a avançar, a caminhar, embora as situações muitas vezes sejam difíceis. A definição do que seja a prece, para muitos,
ainda consiste num ato mecânico. Quantas pessoas ainda sentem aquela necessidade de orar utilizando recursos exteriores, utilizando posturas exteriores? A forma é importante para aquelas outras pessoas, a forma é muito mais importante do que efetivamente esse relacionamento íntimo, interior com Deus. Então, os Espíritos, no livro dos Espíritos, eles vão nos dizer o caráter da prece e trazer algumas reflexões para nós. Há pessoas, por exemplo, que no determinado grupo de estudo sentem muita dificuldade em fazer uma oração. Vocês já perceberam isso? Às vezes, quando nós falamos assim, alguém quer fazer uma prece, aí fica aquele silêncio, é mudo, fica todo mundo mudo. Ninguém se prontifica a fazer. Às vezes acontece de alguém se prontificar a fazer, mas é muito difícil alguém se prontificar a fazer. Será que ainda é muito difícil alguém se prontificar a fazer a oração, a prece, num grupo de estudos ou numa reunião de palestra doutrinária? Será que não é porque ainda estamos muito mais preocupados com a forma? Será que é porque não estamos muito mais preocupados com essa postura exterior que nós estamos falando agora? Muitas vezes nós ficamos com vergonha e pensamos, mas eu não consigo fazer essa oração, porque a vergonha me toma. Será que é porque eu ainda não estou muito ainda ligado à forma exterior? E esqueço que a oração é exatamente esse convite a um mergulho na minha intimidade, a uma conversa que eu vou ter com Deus? E nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando vai falar da lei de adoração, os Espíritos eles vão explicar, eles vão trazer as características, a definição e a finalidade da prece. Com a definição, os Espíritos vão dizer que orar é pensar em Deus. É a primeira definição que eles trazem. Vão dizer também que é entrar em comunhão com Deus, comunicação com Deus. E vão dizer também que é nos aproximarmos dele. Então, orar é, primeiro, pensar em Deus, entrar em comunicação com Deus e nos aproximarmos dele. A minha internet travou aqui, mas vocês estão me ouvindo? Então, eu vou continuar, tá? Vou continuar. Para orar, exige uma postura íntima. Orar é conectar-se mais intimamente com o Criador. É buscar senti-lo, é buscar ouvi-lo. Para a doutrina espírita, Deus, ele não está lá distante. Para a doutrina espírita, Deus não está longe de nós, como muitas vezes nós imaginamos. Quantas pessoas vão orar e acham que Deus está lá, mas Deus não está longe, Deus está aqui. Kardec vai esclarecer isso no capítulo 2 do livro A Gênese, quando ele fala de Deus, da providência divina, do cuidado amoroso de Deus para todos os seus filhos. Quando Kardec vai tratar dessa temática, lá no capítulo 2 do livro A Gênese, ele vai justamente falar sobre Deus, a providência divina, o cuidado amoroso de Deus para todos nós. Kardec diz que o Criador não está isolado, longe dos seus filhos, que ele está em toda parte. Olha que bonito. Kardec traz essa afirmação lá na Gênese, no capítulo 2, que o Criador não está isolado, longe de seus filhos. Ele está próximo de nós, perto de nós. E o apóstolo Paulo, ele já dizia isso, quando ele fala, nele nos movemos, vivemos e existimos. O apóstolo Paulo, ele vai trazer também essa confirmação do que Kardec disse. Quer dizer, Kardec vai trazer a confirmação do que Paulo disse. Paulo vai dizer, nele nos movemos, vivemos e existimos. Para quem está entrando agora, minha internet travou, mas o áudio está ok, então nós vamos continuar com o áudio. Através do fluido cósmico universal, o Criador espalha o seu amor
a sua presença, a sua providência em todos os recantos do universo. Estamos saturados dele, desse fluido cósmico universal. Então, Deus não está lá, ele está aqui. Já que estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, Deus está aqui conosco. Uma grande questão que entra é a prece como recurso de sintonia, um aumento de percepção. A grande questão é aprendermos a nos conectar com esta presença. Aprendermos a nos conectar com esta presença de Deus que está o tempo todo conosco e nós não percebemos. Devemos estabelecer uma conexão alta, não é uma conexão como a minha internet ruim que trava. Tem que ser uma conexão alta para fluir de lá para cá e de cá para lá, num processo feito a duas partes, de Deus para nós e de nós para Deus. Um processo feito em via de mão dupla. Ele faz e nós também. Não importa para Deus a forma com a qual o busquemos, como bem disseram os Espíritos. Não importa para ele a forma com a qual nós vamos buscá-lo. Na questão 658 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar os Espíritos dizendo que a intenção é tudo. A intenção é tudo em matéria de oração. O sentimento, a postura de alguma com que se faz a prece, de alguém com que se faz a prece, é tudo. Temos valorizado muitos aspectos exteriores, do ponto de ficarmos envergonhados, como eu disse, para fazer uma prece numa reunião de grupo de estudo. Por valorizarmos questões exteriores ainda, será? Como eu disse? Às vezes, nós ficamos muito preocupados, trazendo questões do tipo, a minha prece não é tão bonita quanto a dele. Mas e daí? E daí? Se a prece é falar com Deus, é sentir a Deus, é falar com Deus. Com que palavras? Pouco importa. Pouco importa com que palavras eu vou falar com Deus. Já dizia Jesus, não oreis como os gentios, não useis de vãs repetições, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus já dizia isso. As palavras, pouco importa, isso não é importante. Importante é a sua disposição, é a sua abertura para falar com ele e ouvi-lo também. É a minha disposição para falar com Deus e estar aberto para também ouvir, captar o que ele quer de nós. Então, no momento de fazer a prece, não devemos ficar preocupados se a minha oração vai ser bonita como a de fulano, se a minha prece vai ser do tamanho da de fulano, não. Porque orar é falar com Deus, é estar aberto, imbuído da intenção de falar, de conversar, de abrir o meu coração e conversar com Deus. Faremos da prece uma via de mão única. Nós iremos fazer da prece uma via de mão única, onde falamos com Deus, mas pouco queremos ouvir. Vocês já prestaram atenção nisso? Que nós fazemos da prece uma via de mão única? Nós falamos com Ele, mas nós não queremos ouvir. Nós queremos que Ele nos ouça. Nós queremos que Ele escute o que nós temos a dizer. Queremos dizer a Deus o que Ele deve fazer, o que Deus deve fazer. E não nos dispomos a entender a mensagem dEle para nós. Não nos dispomos a entender o que Ele quer de nós. Exemplo, eu acho que vocês já ouviram essa história, mas eu vou contar também. Muitas pessoas já contaram e eu vou contar também. Ele diz assim, é uma história de Madre Teresa de Calcutá. Quando ela vai dar uma entrevista a um jornalista, e o jornalista, sabendo que Madre Teresa de Calcutá, ela tem o hábito da oração, ela tem a prática da oração, ele diz assim, quando a senhora vai falar com Deus, o que a senhora diz a ele? Aí ela diz assim, eu não falo nada, eu só escuto.
E aí ele diz assim, e o que Deus fala para a senhora? Aí ela diz assim, ele também não fala nada, ele só escuta. Sabe o que isso quer dizer? Essa história da Madre Teresa de Calcutá, sabe o que isso quer dizer? Ninguém diz nada. Ela não diz, ele não diz, e eles se escutam. Assim é a prece. É uma conexão do sentimento, é uma conexão mais profunda do que palavras. E nós vamos lembrar da música de Roberto Carlos, quando ele diz assim, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. E vai além, quando ele diz, quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. O que Madre Teresa disse, eu não falo nada, eu só escuto. E Deus fala o que para a senhora? Ah, ele também não fala nada, ele só escuta. É uma conexão de sentimento, uma conexão profunda, em que ela, na intenção de falar com Deus, no sentimento de falar com Deus, consegue senti-lo. E sentindo, ela consegue entender, passando um carro aqui, ela consegue entender o que ele está dizendo para ela através do seu sentimento. Um outro aspecto da prece, nós vamos encontrar em Atos, capítulo 4, versículo 31. A internet de vocês travou, foi? Tá todo mundo paradinho, só me olhando. Ah, eu vi falando não. Ok, vamos prosseguir. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, nós vamos encontrar uma passagem, e quem nos ajudou a interpretar essa passagem foi Emmanuel. Emmanuel que nos ajuda, porque se nós fôssemos levar ao pé da letra essa passagem, nós não iríamos entender. Emmanuel comenta de uma fala circunstancial. Interpretar ao pé da letra soaria muito estranho o que esse capítulo 4, versículo 31 de Atos dos Apóstolos nos traz. Então, Emmanuel, ele extrai um ensinamento interessante. Bom, nós entendemos que a prece, quando a fazemos, buscamos com ela mudar as circunstâncias que nos cercam. Quando nós oramos, sabe o que nós queremos? Talvez alguém de vocês não tenha se atentado para isso. Mas a maioria de nós, quando ora, na verdade, está buscando mudar a circunstância que o cerca. Está tentando mudar a situação que está envolvendo. Então, nós oramos e pedimos a Deus que mude a situação, que mude a circunstância. E nós convidamos os benfeitores que vão ajustando as circunstâncias segundo o nosso merecimento, segundo a nossa necessidade. Quem quer ver os desdobramentos da prece na mudança, da definição das circunstâncias, basta ler o livro Entre a Terra e o Céu. Olha eu fazendo propaganda de novo do livro Entre a Terra e o Céu. Quem quer ver os desdobramentos da oração na mudança, da definição das circunstâncias na vida das pessoas, basta ler o livro Entre a Terra e o Céu. Porque esse livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, esse livro, a narrativa do livro se baseia numa oração que é feita na primeira página do livro. Essa oração é feita na primeira página do livro e é feita por uma criança. É uma criança que faz essa oração. E todo o desenrolar da trama do livro Entre a Terra e o Céu é justamente para atender essa oração. Obviamente que dentro, segundo o merecimento e segundo a necessidade de cada um dos envolvidos. E essa criança, ela faz a prece e tem o seu pedido atendido de forma integral, depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Por quê? Porque uma regra básica do atendimento de Deus para as nossas preces, para as nossas orações, é que tem que ser bom para todo mundo. Às vezes o meu pedido, nesse exato momento em que eu faço uma prece e peço a Deus, rogo a Deus algum atendimento, alguma súplica, eu posso estar pronta para receber, mas aqueles outros que fazem parte do meu pedido podem ainda não estar. Então, se a minha oração envolve outras pessoas, o momento tem que ser propício para todo mundo.
Por isso que muitas vezes a resposta de Deus para as nossas preces é não, agora não, ou agora sim. Todo mundo está pronto. Todo mundo vai receber. A partir daí, dessa oração, dos desdobramentos do livro da Terra e do Céu, a partir daí, nós vamos ver os benfeitores trabalhando, amparando, orientando, ajustando para que o desfecho da oração da criança, que é feita no início do livro, seja o melhor possível. A espiritualidade começa a se movimentar para que o desfecho seja o melhor. Modificar as circunstâncias é uma das finalidades da prece. Nós sempre oramos buscando que se mude as circunstâncias que nós estamos. É uma doença que às vezes nos chega, ou chega num ente querido que nós amamos. É um desemprego, é uma depressão, é um síndrome do pânico, é a morte de um ente querido. É uma notícia triste que nos assola e nós queremos que mude as circunstâncias e nós oramos para Deus que essas circunstâncias sejam modificadas. Essa é uma das finalidades da prece, sim. Mas muitas vezes a consideramos a central, como se essa finalidade da prece de modificar a circunstância fosse a finalidade central. E muitas vezes as situações não acontecem como gostaríamos e ficamos desapontados, desacreditados da oração, abatidos. Temos a impressão de que a nossa prece ela não foi atendida, porque nós pedimos e não aconteceu conforme nós solicitamos. A situação, às vezes, ao invés de melhorar, parece até que fica mais desafiadora. Não sei se vocês já vivenciaram algum momento assim. De orar para que a situação melhorasse, a situação parece que complica mais. Mas, nesse sentido, nós vamos entender uma outra e a mais fundamental das finalidades da prece. Se uma primeira finalidade é mudar as circunstâncias da situação, nós oramos para que Deus mude a situação em que nós nos encontramos, a outra e a mais fundamental das finalidades da prece é que, muitas vezes por nós, é tão olhada assim, porque demanda da parte de nós mais empenho, mais dedicação. Então, nós não entendemos, nós não nos envolvemos muito com essa outra e mais fundamental da finalidade da prece. Então, nós vamos falar da passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 agora, em que o evangelista Lucas, é ele que narra em Atos dos Apóstolos, ele diz exatamente assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam todos. Olha só a passagem. Diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam todos. Ué, mas o que isso quer dizer? Vocês entenderam o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E daí, o que é isso? Eu não estou entendendo. O que Lucas está querendo dizer com essa passagem? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam todos. Os discípulos estavam ali, reunidos. E em determinado momento, eles oraram. E diz o evangelista Lucas que moveu-se o lugar em que eles estavam. Se nós formos levar a interpretação ao pé da letra, nós iremos entender que moveu-se o lugar em que eles estavam significa tremor. Houve um tremor de terra ali, terremoto, aconteceu alguma coisa, um fenômeno mediúnico, tudo tremeu. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos transcender a literalidade em busca de interpretações mais vastas. Nós vamos ter uma interpretação menos voltada para curiosidades, mais voltada para questões que possam nos edificar. Ficar na literalidade, se nós ficarmos na literalidade, nós vamos ficar discutindo o que significa esse mover. E uma explicação espiritual nos enriquece muito mais. O que esse ensinamento está querendo me dizer é que, quando oramos, nós saímos de um lugar para outro. Isso é essencial. Então, quando Lucas vai dizer lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31,
E ele vai dizer que saíram de um lugar para outro. Moveu-se o lugar, quando eles oraram, moveu-se o lugar. O que que eles estão querendo dizer? E o ensinamento está dizendo que quando nós oramos, nós saímos de um lugar para outro. Nós encarnados devemos entender que nós não moramos na nossa casa onde nós estamos agora. Nós estamos na nossa casa, não estamos? Todo mundo, vocês que estão me ouvindo agora, vocês que estão me vendo aí, travada, porque a internet travou, mas estão me ouvindo. Cada um de nós estamos na nossa casa. Imaginamos que estamos na nossa casa. Nós estamos no planeta Terra, né? Mas nós encarnados, nós devemos entender algo que vai além. Nós devemos entender que nós moramos aonde estão os nossos pensamentos. Nós moramos onde nossos pensamentos estão. Moramos onde projetamos o nosso pensamento. A nossa moradia, ela não é um lugar geográfico. A nossa moradia real é uma questão de sintonia. Nós moramos onde os nossos pensamentos estão. Cada um de nós mora onde projeta o pensamento, o sentimento. Já diria Emmanuel, já diria o espírito André Luiz. Cada um de nós mora na casa mental. E diante disso é importante indagar em que lugar nós temos estado. Vocês já pararam para fazer essa pergunta, vocês? Em que lugar nós temos morado? Já que a nossa verdadeira moradia é a nossa casa mental. Em outras palavras, em que sintonia nós temos vivido? Qual a sintonia que nós estamos atraindo? Agora, esse versículo, depois dessas explicações, passa a ser entendido assim: orar é recurso fundamental de mudança de sintonia. Eu saio de um ponto para outro. Eu saio de uma sintonia para outro. Portanto, orar é mudança de moradia, ou seja, mudança de localização mental. Toda vez que eu oro, eu mudo a minha localização dos meus pensamentos. Eu mudo a minha localização mental. Daqui a pouco vai acabar o nosso tempo e aí a gente entra de novo, como a gente fez da outra vez, tá? Das outras vezes. O livro No Mundo Maior, também do espírito André Luiz, quem não leu ainda, é um convite para que se possa ler, que é um livro fabuloso, um livro fantástico. Nós vamos encontrar o espírito Calderaro falando da questão dos nossos pensamentos. Se nós pensarmos na nossa casa mental, Calderaro, No Mundo Maior, ele nos traz uma lição. Ele vai dizer que essa casa mental é constituída por 3 andares. Calderaro vai dizer isso. E ele vai dividir esses 3 andares em subconsciente, consciente e superconsciente. E ele vai dizer que o subconsciente é aquele que está envolvido mais com o nosso passado, com as tendências inferiores, com os instintos. Vai dizer que o consciente é onde nós agimos, elaboramos, utilizamos a nossa vontade. E o superconsciente é de onde buscamos o ideal, as metas maiores. Ele vai dizer isso no livro No Mundo Maior. Acontece que diariamente, no nosso cotidiano, onde nós estamos vivendo? Em qual desses andares? No subconsciente, no consciente ou no superconsciente? André Luiz vai destacar no próprio livro que muitos indivíduos, pela invigilância, pela falta de cuidado, acabam encaminhando-se para esse último degrau, ou o primeiro que eu citei, que é o subconsciente. Na verdade, o subconsciente está embaixo, o consciente está no meio e o superconsciente está em cima, na linguagem de Calderaro. E André Luiz vai dizer que por invigilância, por nossa falta de cuidado, nós acabamos por nos encaminhar para esse degrau do subconsciente, para o porão.
e passamos boa parte da existência vivendo ali. Vivendo as nossas tendências negativas, vivendo dos nossos vícios e fazendo dessas tendências, fazendo dos vícios, fazendo dessa busca menos feliz um local de moradia, porque nós acabamos sintonizando com essas questões. Como nós falamos semana passada, Jesus ele já disse, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Se os meus tesouros fazem parte desse porão, desse subconsciente, onde estão os meus instintos, as minhas tendências menos felizes, o meu campo, a minha moradia, os meus pensamentos, a minha moradia estará de acordo a essas impressões menos felizes que eu trago para o meu dia a dia, que eu trago para a minha tela mental. Sem as buscas mais elevadas. Porque quando nós estamos vivendo nesse porão, nós não buscamos nada que seja muito elevado. Nós, muitas vezes, nem percebemos que as nossas escolhas por determinado assunto, por determinado conteúdo, é uma escolha nociva do ponto de vista espiritual. Porque nós estamos tão misturados a essa sintonia, nós estamos tão misturados a essa tendência que está lá no meu subconsciente que eu não consigo ver. Que é uma busca que me coloca exatamente nesse porão e me faz buscar essa tendência menos feliz, sintonizar com esses recursos menos felizes e eu não saio em busca de questões mais elevadas. Sem a conexão com o mais alto. Eu também não busco a conexão com o mais alto. Sem uma vontade fortalecida que nos ajude a fazer as mudanças necessárias. Por quê? Por que eu não tenho uma vontade fortalecida que me ajude a fazer as mudanças necessárias para que eu saia desse subconsciente, para que eu saia dessa sintonia? Porque eu não tenho treinado essa mudança de local, essa mudança de pensamento, essa mudança de sintonia. Eu não tenho feito esse treino, porque esse treino justamente se dá como? Se dá a partir do momento que eu exercito o recurso da prece. Porque é a prece que vai me ajudar. É a prece que vai me fortalecer. Mais do que mudar as circunstâncias que me envolvem, tem a prece a finalidade de mudar a mim mesmo. Ou como eu enxergo as circunstâncias que me envolvem. A prece, ela pode mudar as circunstâncias, mas às vezes não muda. Por mais que eu ore, a circunstância que me envolve hoje, ela não muda. Mas ela pode não mudar a circunstância, mas ela vai ter a finalidade de mudar a mim. Ou como eu enxergo a circunstância que eu estou envolvida. A prece, ela é fantástica, porque ela tem a possibilidade, a capacidade de fazer isso em mim. É por isso que muitas vezes nos decepcionamos com a prece. Por quê? Primeiro, porque esperamos mudança de circunstância e muitas vezes a circunstância não vem. Eu mesmo que trabalho com pessoas enlutadas, muitas mães oram quando os seus filhos são vítimas de alguma enfermidade, oram pedindo a Deus que cure. E a circunstância não é mudada. Não se muda a circunstância. Talvez seja a finalidade daquela situação é mudar a pessoa que está vivendo aquela circunstância. Quantas vezes? Mas entende o alto. Quantas vezes nós pedimos para mudar a circunstância, elas não são mudadas. Porque entende o alto que essas circunstâncias que atravessamos, por mais difíceis, são justamente as que nós precisamos. Quantas situações difíceis nós atravessamos, mas são justamente aquelas que nós precisamos. Depois que passa a situação, porque passa, se não passa aqui, passa quando nós chegarmos no plano espiritual, ela passa. Quando nós chegarmos no plano espiritual, ou aqui mesmo, quando passa, nós conseguimos entender melhor a situação. E nós conseguimos até pensar
que se nós não tivéssemos vivenciado determinada circunstância, determinada situação, nós não teríamos adquirido determinado ensinamento para a nossa vida. Não teríamos desenvolvido musculaturas emocionais, que muitas pessoas desenvolvem depois que passam por situações muito difíceis. Quantas pessoas buscam Deus depois que passam por momentos muito difíceis? Quantas pessoas oram na hora que estão envolvidas em situações muito difíceis? E dessa situação muito difícil, acaba nascendo o hábito de orar. Acaba desenvolvendo o costume, a boa vontade, o amor pela oração. Quantas pessoas? Várias pessoas. Com várias pessoas acontece isso. Então, a prece não está destinada a mudar a situação, mas mudar a mim mesmo. A prece, em muitas situações, ela está destinada a me fortalecer para que saibamos lidar com as situações que nos envolvem. Ou a grande finalidade da prece pode ser exatamente mudar a mim. Mudar a mim e não a circunstância. Entendendo a riqueza que a prece nos traz, nos dando força, nos dando coragem, nos dando resignação. Porque a força, a prece, ela vai nos fortalecer. A prece, ela vai nos encorajar. A prece, ela vai nos dar resignação para que nós possamos passar por determinada situação. Muitas vezes a situação não muda. Se a situação não muda, quem vai mudar sou eu. É um convite para que a mudança seja em mim, para que eu mude o meu olhar diante da situação que me envolve. Mães que viveram essa experiência e viveram luto na figura do filho e dizem: eu orei para que meu filho fosse curado, mas o meu filho partiu. E hoje eu consigo perceber grandes mudanças que aconteceram dentro de mim depois da partida do meu filho. O meu filho partiu e deixou em mim um grande projeto de vida. Porque ela mudou a vida completamente depois que o filho partiu. E mudou para melhor. Começou a trabalhar em... Vamos continuar. Emmanuel, ele diz, nós vamos trazer outra fala de Emmanuel com relação à prece, com relação à oração. Emmanuel nos diz, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Olha a fala de Emmanuel. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Se aquele problema chegou, alguma necessidade ele vem atender. Ou um despertamento, ou uma mudança, ou um reajuste de rota, de caminho. E a prece vem nos ajudar a entender isso e a saber lidar com isso. Quantas vezes nós somos envolvidos por situações desafiadoras. E a prece vai nos ajudar a exatamente entender o que essa situação desafiadora, ou para alguns esse problema, está querendo me ensinar. Ele quer me despertar para alguma situação da vida que eu não estou conseguindo despertar sozinho? Porque existem possibilidades de despertamento através do amor. Mas às vezes a pessoa não consegue despertar assim. Aí Deus envia um problema, envia uma situação desafiadora para que a pessoa possa despertar assim, desse modo. Por isso que Emmanuel diz, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Porque eu posso estar precisando despertar. E esse problema é o que eu necessito, é o recurso que Deus entende necessário para mim, para que eu desperte. Ou eu estou necessitando mudar. Esse problema vem para que eu mude. Ou um reajuste de rota, de caminho, vem um problema que muda a minha rota todinha. Eu escolhi trilhar por determinado caminho e esse desafio, esse problema me chega e faz com que eu mude de rota. Porque a rota melhor para mim é outra e não aquela que eu escolhi.
A mudança íntima que nós buscamos, toda vez que nós quisermos mudar de verdade, mudar a nossa intimidade de verdade, mudar, nos modificar enquanto espíritos imortais, substituir tendências menos felizes por virtudes, desenvolver tendências melhores em nós, a nossa prece sempre será atendida. Porque nessa perspectiva de mudança interior, de melhoramento interior, melhoramento íntimo, a prece é sempre atendida. No que diz respeito às mudanças de circunstâncias, nem sempre. No que diz respeito à mudança de situação que me envolve, nem sempre é atendido. Mas a prece a qual eu rogo auxílio para mudar a mim mesmo, no que diz respeito a que a espiritualidade possa me auxiliar a mudar a mim mesmo, eu sempre serei atendida. 100% de atendimento. Kardec vai dizer no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer o seguinte: é isso que sempre será concedido. A prece que tem 100% de eficácia, de retorno, é aquela que o indivíduo pede 3 coisas: coragem, paciência, resignação. Perceberam? Se eu oro e peço a Deus coragem, paciência, resignação, auxílio para que eu possa desenvolver essas virtudes em mim, para que eu possa melhorar-me enquanto ser espiritual que sou, a minha prece ela vai ser 100% atendida. As circunstâncias que me envolvem nem sempre serão atendidas, mas esse concurso para que eu possa melhorar a mim mesmo, eu serei atendida 100% falando. É isso o que está escrito aqui. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estava. Capítulo 4, versículo 31, em Atos dos Apóstolos. É exatamente isso. Ele está querendo dizer com isso o quê? Ao orar, estamos fazendo um movimento de mudança de lugar. Estamos deixando o pessimismo, estamos deixando a revolta, o desespero e estamos nos elevando a um outro patamar de coragem, de força, de entendimento da situação, buscando força para agradecer e superar a situação, seja ela qual for. Nós saímos de um ponto para outro. Saímos do pessimismo, da revolta, do abatimento, para um outro patamar, onde nós vamos encontrar a coragem, a força, o entendimento da situação, para que possamos agradecer a situação e superá-la, seja a situação qual for. Emmanuel ainda vai nos dizer o seguinte: a prece representa a ferramenta renovadora, removendo obstáculos do terreno duro da nossa incompreensão. A prece representa a ferramenta renovadora, removendo obstáculos do terreno duro da nossa incompreensão. O que isso significa? O que Emmanuel está querendo dizer? Esse terreno da nossa incompreensão diz respeito à nossa incompreensão, o nosso inconformismo em relação às circunstâncias que não podem ser mudadas, que não podem ser alteradas. E nós nos inconformamos, nós incompreendemos, nós não conseguimos compreender. Emmanuel ainda diz: a oração é a divina voz do Espírito no silêncio. A oração é a divina voz do Espírito no silêncio. A finalidade da prece não é tão necessariamente mudar algo fora de nós, mas mudar algo dentro de nós. Não é mudar lá, mas é mudar aqui dentro. É mudar o meu terreno íntimo, o meu solo íntimo. Confiar no poder da oração. No entendimento de que quem tem que mudar sou eu. Se eu começar a perceber que nas circunstâncias que me envolvem, quem tem que mudar sou eu e não a circunstância em si, ela não vai mudar.
é um convite a que eu mude, eu vou começar a modificar o meu olhar para com a prece. E eu vou começar a buscá-la como algo mais natural na minha vida. Eu não consigo buscar a prece como algo mais natural para a minha vida. Por quê? Porque eu não dou a ela o devido valor. Eu não dou a ela a devida atenção. Porque se nós nos alimentamos todos os dias para sustentar o nosso corpo físico, a oração é exatamente esse alimento para sustentar o nosso espírito. E quantas vezes nós deixamos para depois? Nós esquecemos dela. Mas nós esquecemos também de tudo que Jesus falou. Nós esquecemos das mensagens de Jesus. Nós esquecemos das orientações de Jesus. Isso é tão verdade que esquecemos que nós o tempo todo fazemos escolhas equivocadas. Porque nós não lembramos de tudo que Jesus falou. Nós esquecemos. Se nós tivéssemos Jesus mais perto de nós, trazendo seus ensinamentos para mais perto de nós, nos lembrássemos o tempo todo dessa presença na nossa vida, dele, dos ensinamentos dele, nós sofreríamos menos, porque erraríamos menos. Nós sofremos demais, porque erramos demais. Tudo é uma questão de escolha. Eu faço e em contrapartida daquilo que eu faço, vem para mim as consequências das minhas atitudes. Se eu trago Jesus como meu fiel guia e modelo e eu sigo perguntando para mim a todo momento em meus passos que faria Jesus, antes de tomar qualquer atitude, orar a Ele, orar a Deus, as minhas escolhas seriam muito mais assertivas, coerentes e adequadas. Mas nós não fazemos. Sabe quem faz? Quem ora antes de tomar qualquer decisão? Os nossos irmãos, os protestantes. Eles fazem isso. Eu conheço vários deles que antes de tomar qualquer decisão, eles oram. Vamos fazer isso? Eu vou orar ao Senhor antes. E às vezes alguns desdenham deles, mas eles estão certos. Eles estão certos. Nós deveríamos fazer como eles. Eu vou orar antes. Porque Jesus fazia isso. Antes de tomar qualquer decisão, antes de se submeter a qualquer situação, Jesus orava, estabelecia a conexão com Deus. Ele ensinou isso para todo mundo. Mas a gente, como eu disse, a gente esquece as lições de Jesus. E esquece também que ele nos ensinou a orar, a estabelecer essa conexão, essa comunicação com Deus. Nós esquecemos. Um dia, eu fui convidada para almoçar na casa de uns amigos adventistas. Num sábado, eu fui para o culto, no sábado pela manhã, da igreja adventista, com eles. E ao sair de lá, eles falaram, vamos almoçar lá em casa. Eu fui. Quando nós chegamos, eles colocaram aquela mesa farta, cheia de comida vegetariana, porque tem muitas coisas que eles não comem. Aquela comida bem bonita, sabe aqueles pratos bonitos assim, muito coloridos? Depois do almoço tinha até café, descafeinado. Eu pude experimentar também o café descafeinado. Mas antes do almoço, nós sentamos à mesa, eu e eles. E conversando, aí eles disseram assim, então, nós estamos aqui prontos para almoçar. E fiz um silêncio. Eu, de cabeça baixa, comecei a fazer meu prato para comer. Quando eu boto a primeira garfada na boca, eu escuto, Senhor Deus, nesse momento, nós queremos agradecer a Ti pelo alimento. E eu com a boca cheia de comida. Eu não pude nem falar amém. E aí, quando acabou, eles olharam para mim e riram. Eu morri de vergonha. Eu fiquei com muita vergonha. O hábito, eles oraram agradecendo a Deus. Eu nem lembrei de Deus. Eu só lembrei do meu estômago, porque eu estava com fome. Percebam? Antes de qualquer ação, eles oram. Eu não. Depois disso, eu comecei a me policiar com relação. E eu fiquei muito envergonhada. Até hoje, quando eu me encontro com eles, eles falam, lembra aquele dia? Eu falo, não, esquece. Esquece aquele dia. Aquele dia serviu para me ensinar algumas coisas. No livro Boa Nova, nós vamos encontrar uma história
envolvendo Simão Pedro e Jesus. Nós vamos encontrar Simão Pedro orando, ele fazendo as suas preces, e ele se encontra com Jesus e meio triste, abatido, desiludido nas suas orações, parecendo nós, já que nós somos tão parecidos com Simão Pedro. E Simão se aproxima de Jesus e Jesus diz assim: o que você tem pedido, Simão? E Simão diz assim: que a bondade de Deus, Senhor, acompanhe o meu caminho, me ajudando em algumas questões materiais. Olha o que Simão fala. E Jesus olha para Simão, porque o entendimento de Simão de oração é que a prece é essa mudança de circunstância e não a mudança de si mesmo. E Jesus olha para Simão com um olhar amoroso, bondoso, compassivo, misericordioso. Olha para Simão e diz: enquanto orares ao Pai, Simão, pedindo para que ele atenda seus desejos e caprichos, muito provavelmente deixarás a prece desalentado, desiludido, inquieto. Fez uma pausa e Jesus continuou: a partir do momento que orares ao Pai, solicitando entender a sua vontade justa ao teu respeito, então receberás da mesma prece os bens divinos do consolo e da paz. Olha a lição de Jesus. Não adianta orar pedindo bens materiais. Não adianta orar pedindo a Deus que possa satisfazer os nossos desejos, os nossos caprichos. Nós temos que orar solicitando a Deus que nós possamos entender a sua vontade, que é sempre justa, para as nossas vidas, para a minha vida. Porque essa mesma oração, pedindo a Deus que nos auxilie para entender a sua vontade, vai desenvolver nós aqueles bens divinos, como Jesus fala, do consolo e da paz. Ou seja, nós temos que nos abrir ao Criador, mostrando as nossas limitações. Eu tenho que mostrar a Deus, me abrir, para mostrar as minhas imperfeições, as minhas limitações, confiando na sua perfeita sabedoria e bondade. Muitas vezes nós oramos e não confiamos tanto na ação de Deus na nossa vida. Nós falamos sem ter essa confiança. Então nós temos que orar a Deus confiando na sua perfeita sabedoria e bondade, rogando mais ou menos assim. Nós temos que orar mais ou menos assim: Senhor, me ajuda a entender qual a proposta dessa situação? Me ajuda a entender qual a proposta dessa circunstância que eu estou inserida, que eu estou envolvida agora? Mais do que falar, nós temos que dizer: Senhor, faça isso por fulano, resolva isso para mim ou para fulano. Nós temos que pedir a Deus que Ele nos ajude a entender a proposta, muito mais do que está pedindo a Ele. Faça isso por fulano, resolva isso para mim, resolva essa situação para Beltrano. Como nós iremos saber o que é melhor para nós ou para o outro? Como nós vamos saber o que é melhor para nós ou para o outro? E se para o outro o melhor for viver aquela circunstância, aquela situação? Porque muitas vezes para o outro, que nós estamos pedindo a Deus que mude a situação, que mude a circunstância, o melhor para ele é exatamente viver a situação ou a circunstância que ele está inserido. Melhor dizer e pedir ao Criador assim: Senhor, ajude-o a passar pela experiência. Ajude-o a entender o que essa experiência quer lhe ensinar, como também a mim mesmo. É a melhor forma que nós temos para orar a Deus. Porque quando essa situação tiver que passar, ela vai passar. Quando a situação que nós estamos envolvidos tiver que passar, vai passar. Não somos nós que vamos definir isso. É Deus. Nós temos que confiar.
Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus. Até mesmo Cristo orou pedindo orientações. Quem dirá nós? Até o Cristo orou o tempo todo pedindo a Deus orientações. Ia para o deserto orar. Se isolava para orar. Se afastava e orava. No meio de todo mundo ele orava. Ele fez o Pai Nosso, ensinando as pessoas como orar. Ensinando as pessoas como se conectar com Deus. Kardec vem no Evangelho segundo o Espiritismo e coloca no final uma coletânea de preces, ensinando também como nós podemos orar por determinadas situações, para determinado tipo de pessoa, de espírito e situação. A prece converte-se numa questão de autoconhecimento também, porque lá em O Livro dos Espíritos, na questão 660, Kardec vai perguntar: a prece torna melhor o homem? E os espíritos vão responder: sim, porque aquele que ora com confiança e com fervor se torna mais forte para vencer as tentações. Olha o que os espíritos vão dizer. Porque aquele que ora com confiança e com fervor se torna mais forte para vencer as tentações. Quando esse indivíduo se propõe a vencer a si mesmo, o recurso da prece, o que nós dissemos anteriormente, ele não lhe é negado, ele é atendido 100%. Quando eu busco o recurso da prece para me melhorar, a espiritualidade me ajuda 100%. André Luiz, lembra de André Luiz? Todo mundo lembra de André Luiz, todo mundo sabe quem é André Luiz, do livro Nosso Lar. André Luiz passou 8 anos no umbral. 8 anos no umbral. Durante esse tempo, André Luiz ficou envolvido nas questões dos seus caprichos e dos seus desejos, lá no umbral. Clarence se aproximava, ele não percebia. Sua mãe se aproximava, ele não percebia. Até que em um determinado momento, saturado de tanto sofrimento, saturado de tanta dor, ele resolve mudar de postura. Ele resolve mudar de conduta. E quando ele resolve mudar de postura, mudar de conduta, ele ora. Ele ora. E quando ele ora com verdade, com fervor, com confiança, ele percebe Clarence que está do lado dele. E ele é levado para nosso lar. É retirado do umbral e é levado para nosso lar. Mas mais interessante do que a questão 660 é a questão 660A. Porque tem 660 e tem a 660A, de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar: aqueles que oram tanto, mas permanecem invejosos, ciosos, egoístas, que são deles? E os espíritos vão responder: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Esses que assim o fazem, não fazem dela um recurso de estudo de si mesmos. O que é que os espíritos estão querendo dizer? Que orar é também mergulhar dentro de nós, nos conhecer, saber onde temos que mudar. Esses que assim fazem, os espíritos vão continuar o Livro dos Espíritos, não fazem dela um estudo de si mesmo. Não fazem. Não fazem da prece um estudo de si mesmo. Onde é que está a minha aflição? Onde é que está essa minha angústia? Onde é que está essa minha ansiedade? Onde é que está essa inquietação que me toma? Na prece, eu posso fazer um estudo de mim mesmo. Porque orar é também mergulhar dentro de nós, nos conhecer, como estamos e em que podemos mudar. Nós vamos encontrar as raízes das nossas aflições que estão em nós. E a prece vai nos auxiliar a conhecê-las. Conhecer essas raízes das nossas aflições e, principalmente, trabalhá-las. Trabalhar cada uma delas. Existem situações que chegam na nossa vida e que nós estamos no total deserto. Quantas pessoas já se sentiram no deserto? Eu já me senti num total deserto. Uma situação de tristeza, uma situação de
de desânimo, uma situação muito dolorosa que já chegou na minha vida e que eu achei que eu estava no deserto. Mas quando eu me percebi nesse deserto, eu percebi que eu só tinha um recurso a buscar, que era o concurso da oração. Porque a oração iria me conectar com Deus e iria fazer com que eu encontrasse caminhos aonde os meus olhos não estavam conseguindo enxergar. Eu pudesse enxergar esses caminhos. Por isso eu digo a vocês, em qualquer momento de desilusão, de abatimento, de dor, de sofrimento, ore. Ore. Busque a Deus. Ninguém aqui precisa estar sozinho no meio do deserto, porque alguém disse assim, Davi, ele disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então nós não estamos sozinhos. Esse deserto, ele pode ser comparado ao vale da sombra da morte. Nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos passar por ele sozinhos. Chamemos Jesus. Jesus, ele vai segurar a nossa mão e vai atravessar esse momento conosco. E se buscarmos na prece, esse auxílio na prece, buscarmos com fervor, com confiança, o auxílio da espiritualidade maior, ao atravessar essa situação difícil, nós sairemos melhorados. E nós, quiçá, sairemos agradecidos pela situação que nós vivenciamos, experimentamos e com possibilidades de superar e entender os porquês e os paraquês que nós tivemos que passar por determinadas situações. Então, agora eu abro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tecer algum comentário? Ninguém quer fazer pergunta, ninguém quer tecer comentário, então eu digo que nós possamos buscar a prece para as nossas vidas, em toda situação. Quando nós acordarmos, porque nós não sabemos quais as situações que nós vamos encontrar durante o dia. Eu costumava orar de manhã pedindo a Deus, Senhor, me fortaleça para que eu saiba lidar com as situações que o dia me trouxer. O benfeitor Alexandre se aproximou certa feita e disse assim, minha filha, não ore assim. Não peça a Deus que te fortaleça, peça a Deus que te capacite. Que te capacite, porque você não sabe quais as situações que virão ao seu encontro. Você não sabe. Eu pedi a Deus, aliás, não era que me fortalecesse, era que me livrasse de situações tristes. E o benfeitor disse, peça que te capacite, porque nessa capacitação eu vou encontrar a fortaleza íntima para poder superar, para poder entender as situações que me chegam. Pode perguntar, Elaine, ou falar. É um comentário, Cris, na verdade. Muitas vezes, quando eu tenho a iniciativa de orar, me vem imediatamente, assim, a sensação de desconexão com Deus, sabe? Eu fico, assim, com a sensação de que minha oração não vai adiantar nada. Aí, quando vem essa sensação, vem aqui, assim, a ideia de que, para que eu estou fazendo isso? Deus não vai me ouvir. E aí, imediatamente, eu falo para mim mesma. Por mais que eu tenha essa ideia, essa sensação, eu vou orar mesmo assim. Você está certa. Sabe? Me vem muito forte isso, dessa desconexão com Deus. Dessa assim, essa sensação, assim, de que Ele não vai me ouvir, que não vai adiantar. Vem muito forte, assim. E aí, às vezes, eu até desisto, assim, de orar. Quando vem muito forte, mas aí eu imediatamente eu procuro dizer para mim mesma que isso é só uma ideia, por mais que ela venha na minha cabeça. Mesmo pode assim, ser uma ideia sugerida. Eu vou orar, mesmo que eu não sinta essa conexão. Eu vou orar. Elaine, o benfeitor Alexandre, ele diz assim, quando você estiver vivenciando uma situação e orar, e aquela sensação
Não passar, ore novamente. Orou novamente, não passou, ore novamente. Ore até passar. É assim que ele fala. Porque essa ideia que vem na sua mente também pode ser sugerida. Porque nós já estudamos aqui que os espíritos influenciam muito a nossa vida. Que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, muitas vezes pode ser um sopro deles no seu campo mental que você assimila. Mas o bom é que mesmo você percebendo, você achando que está nessa desconexão com Deus e que a oração não vai surtir efeito, você persevera e ora. É importante que mesmo você sentindo isso, você ore. Porque à medida que você for exercitando essa oração, mesmo achando que vai estar nessa desconexão com Deus, uma hora essa impressão de desconexão ela vai passar. A partir do momento que você começar a orar com mais fervor, com mais confiança. É perseverar. Pode falar, Jaqueline. E eu só complementando, aí às vezes eu apelo para a lógica, né? Eu penso, ó, eu não vou estar perdendo nada fazendo isso. Na dúvida, se ele está ouvindo, o áudio está ruim. Eu vou fazer assim, eu não vou estar perdendo nada. Cadê o quê? Eu sempre tive dificuldade de orar, assim, em público, né? Eu sozinha no meu quarto, eu oro perfeitamente, mas quando é em público, eu esqueço as palavras e fica assim, para mim, eu acho que eu fico horrível, e aí geralmente eu nunca oro, entendeu? Já é assim, em público. Eu queria treinar um pouco isso, mas eu fico assim, eu tenho essa dificuldade. Às vezes essa Parece dificuldade, uma fobia. às vezes essa dificuldade pode estar inserida naquilo que nós falamos no início. Ela ainda pode estar misturada com as questões das necessidades exteriores. Às vezes, necessidade de forma. Às vezes, pensamento de, será que a minha prece vai ser bonita como a dele? Será que eu vou saber falar as palavras certas como ele fala? Se a gente começar a entender que a prece é uma conversa com Deus, é uma comunicação que eu estabeleço com Ele, eu vou falar de mim para Ele. E eu não vou estar preocupado se as pessoas estão me ouvindo, se eu estou falando como fulano falou, se eu estou usando as palavras que fulano falou. Entendendo sempre que a oração, ela não pode se estender tanto, porque se ela se estender muito, ela deixa de ser uma prece e vira uma palestra. A oração, ela tem sempre que ser sucinta, tem que ser simples, pequena e tem que vir do fundo do nosso coração. Sem se preocupar se vai agradar A, B ou C. O importante é a intenção com a qual você faz, porque a intenção é tudo. Você vai falar para Deus. E nós, que estamos aqui com os olhos fechados, acompanhando você na sua prece, vamos nos conectar com Deus também. A proposta é essa. Tá bom? Fala, Felipe, para a gente fechar. Para encerrar, eu tinha essa dificuldade também. Ainda tenho, mas eu tinha muito mais de fazer as orações em público, né? Mas uma coisa que eu coloquei como entendimento para mim é exatamente isso que você falou, Cris, que a oração ela é pessoal. Eu não posso querer fazer uma oração igual a Cristiane, igual a Rafael, igual a Elaine, porque é a minha conversa com Deus. Não é a conversa de Cristiane com Deus, não é a conversa de, enfim. Então, mesmo que seja só obrigado, Deus, pelo dia de hoje, que assim seja, já foi, sabe? Porque é o que eu estou sentindo. Então, não é porque é em público que não deixa de ser seu. Exatamente. A intenção, como os espíritos vão dizer. Quando você fecha os olhos e você fala do fundo do seu coração, meu Deus, obrigado pelo dia. Meu Deus, obrigada pela experiência que o Senhor me ofereceu durante o dia. Obrigada por ter conseguido despertar pela manhã e dormir agora à noite com todos os meus entes queridos. Aqui, sem nenhum mal, sem nada ter acontecido comigo, nem com nenhum deles. Muito obrigada, Senhor. Do fundo do meu coração, é uma oração. Deus escuta, Deus ouve.
Então, nesse momento, eu agradeço a presença de vocês. Hoje nós não temos Tamires com a gente. Algum de vocês sabe tirar foto? Você sabe, Felipe? Então, vamos lá. Quem está com a câmera desligada e puder ligar, liga para a gente tirar a foto. Eu estou parada. Vamos lá. Você falou ok, viu, Felipe, para o pessoal? Um, dois, três e X. Eu acho que foi. Pronto. Né? Vamos confiar em Deus agora. Vamos orar para que esse print tenha acontecido. Aí você manda no grupo, tá bom? Do estudo. Tá Então, certo. nesse momento, eu vou perguntar. Alguém quer fazer a prece final? Deixa eu... Tiago vai fazer. Pronto. Pode conduzir, Tiago. Então, nesse momento, vamos todos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a mais uma noite de estudo, uma noite de reflexão sobre as palavras de amor do Mestre, sobre a eficácia e importância dessa conexão que ele tanto nos ensinou com Deus, o nosso Pai maior. Então, nesse momento, Senhor Jesus, lhe agradecemos por esse momento. Te rogamos, Jesus, que possa abençoar todos os participantes desse encontro, dessa reunião, que possa abençoar também todos os irmãos nossos que nesse momento se encontram em aflição. Te pedimos, Senhor, que possa continuar abençoando nossos encontros futuros, nossos estudos. Te rogamos a tua paz, o teu amor, a tua proteção, Mestre. Agora, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos vocês e que possamos nos encontrar novamente na próxima terça às 19 horas. Fiquem com Deus. O vídeo daqui a pouco vai ser jogado no YouTube. Quem quiser vai lá, assiste, compartilha. E quem não está seguindo lá do coração ainda é um bom momento para seguir lá no YouTube. Fica com Deus.